E aí galera, beleza? E aí, quer ganhar na Mega Sena? Pois é, nesse vídeo você vai ganhar na Mega Sena. Brincadeira. Seguinte galera, nós vamos criar aqui um sisteminha em PHP que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos brincar aqui um pouquinho, né? Nós vamos criar um código em PHP que ao sortear números, ele vai sortear para você 6 números aleatórios da Mega Sena. Esses números eles não se repetem, né? Porque não podem se repetir, você já sabe se você já joga, ou não sei se você joga. Eles não podem se repetir e também a gente coloca eles em ordem crescente. Então nós vamos desenvolver esse sisteminha. E toda vez que eu clicar em sortear números, ele vai sortear números da Mega Sena para você aí na tela para você jogar, entendeu? Se você quiser jogar, fazer a sorte, não tem problema. Se você criar esse sistema aqui, você jogar e ganhar, não se esqueça de dividir o prêmio comigo, beleza? Então vamos desenvolver esse sisteminha em PHP. É um ótimo exercício para você fazer, aprender um pouco mais sobre PHP, beleza? E praticar, né? Então, para fazer esse exercício, você vai precisar do editor de código, vai precisar de um servidor Apache rodando. Não vai precisar de banco de dados, MySQL, porque não vamos trabalhar com banco de dados, somente aqui com o HTML e o PHP, beleza? Então vou aqui no File, New Test File, vou abrir a linguagem, vou passar a linguagem PHP, tranquilo. Vou trazer a estrutura básica aqui do HTML, coloco aqui o sinal de exclamação, dou um Enter e ele traz a estrutura básica da página. Vou colocar PTBR, beleza? E vamos começar. O title da página vai ser sortear números, pode ser, né? Sortear números ou Mega Sena. Você que sabe aí, beleza? O que você vai colocar. Na parte aqui do body, o que a gente vai fazer? Nós vamos abrir um form, tá beleza? Você vai precisar desse formulário, porque você vai precisar criar o botão, né? Sortear números. E aí dentro do form aqui, a ação dele, tá bom? A ação você pode deixar em branco, que a gente vai criar um código PHP aqui mesmo, e aí ele já vai redirecionar para esse código PHP que nós vamos criar logo aqui abaixo. Só uma coisa que você muda é o método aqui que você coloca, né? O método de envio, você coloca o método post, beleza? Que é o que a gente mais usa aqui, um método mais seguro em programação. E aí você vai criar um button, beleza? Deixa eu só colocar aqui minúsculo, né? Você vai criar um button, beleza? E esse botão que a gente vai criar, a gente vai fazer o seguinte: o type desse botão, galera, já vai ser para enviar, né? Então vai ser submit, porque ele já vai enviar, beleza? E o nome do botão que vai aparecer na tela vai ser sortear números, beleza? Sortear números, ou seja, vai sortear lá os 6 números da Mega Sena, tranquilo? Pronto, fizemos isso, a parte do form está pronta, tá? Já vai aparecer na tela. Aqui embaixo, galera, nós vamos criar um um título, né, que ele vai aparecer, que é resultado da Mega Sena, tá? Mas a gente vai fazer o seguinte, nós vamos passar um HR aqui, vamos passar uma linha, beleza? Só para a gente ver como é que vai ficar. Vamos salvar isso aqui, eu vou colocar ele Mega Sena, desse jeito, vai ser o nome do nosso arquivo em PHP, beleza? Vou atualizar aqui, aquele aqui, ó, Mega Sena, tá? Sortear números e uma linha, aí ele vai sortear os números aqui embaixo, beleza? Tranquilo? Beleza, então vamos lá. Aqui nós vamos chamar abrir as tags delimitadora do PHP, onde a gente vai desenvolver nosso código, tranquilo? E aí nós vamos fazer o seguinte, bem aqui eu vou criar um if, tá beleza? E aí eu preciso, galera, criar o request método post, porque senão quando eu abrir já vai dizer que as variáveis e tal pode estar indefinidas. Então eu preciso que ele verifique através aqui do server, da super global do server, eu preciso que ele verifique se o método post foi enviado, tá? Isso aqui é muito importante. Request underline method, tá? Aí a gente coloca aqui, ó, se o método post é igual, né? Se o método é igual a post, tá? Você abre aqui as chaves, beleza? E aqui dentro você vai começar a desenvolver o código. A gente vai colocar um echo aqui, e aí eu vou trazer aqui, galera, um
H3, tá bom? H3 é um título do HTML, tá beleza? Vou trazer um H3 aqui para trazer um título que ele vai dizer o seguinte. No outro lá que a gente mostrou sempre ele não estava assim, mas esse aqui vai ficar melhor ainda. Que ele vai dizer o seguinte, resultado, né? Resultado da Mega Sena. Senha, né? Mega Sena. Beleza? Resultado da Mega Sena, vou colocar assim. Resultado da Mega Sena, beleza? Então, na hora que ele vê que o método foi enviado, ele já aparece isso daqui, beleza? Resultado da Mega Sena. Sortear números, ó, resultado da Mega Sena. Aí vai aparecer os números aqui embaixo, entendeu? Então, por exemplo, aqui, atualizar, ó, ele, quando eu abrir a página, ele não vai aparecer, ó. Deixa eu voltar aqui, né? Mega Sena, vai ficar assim. Aí quando eu clicar, ele vai aparecer, ó, resultado da Mega Sena. Beleza? Então, vamos continuar. Nós vamos criar uma função, galera. Uma função que vai fazer esse sorteio desses números. Beleza? Então, a gente vai criar aqui uma função em PHP. Então, a gente vai colocar, né, function. Beleza? E aí, a gente precisa colocar o nome dessa função. Então, o nome dessa função vai ser gerar números, tá bom? A gente vai colocar assim para ela, gerar números. Aí eu coloco, abro e fecho parênteses, tá bom? E nós vamos colocar os parâmetros que essa função vai fazer, né, para gerar esse número. Primeiro, ela vai precisar de uma variável chamada quantidade, ou seja, quantos números ela vai gerar, que no nosso caso da Mega Sena vai ser 6, mas você pode alterar isso aí, você pode gerar quantidade de números que você quiser, tá? A gente não vai ficar bitolado somente nos 6 números, mas senão você poderia colocar, tá? Outra coisa, qual é o intervalo que ele vai gerar esse número? Então eu vou criar uma variável chamada mínimo, beleza? E uma variável chamada máximo. Ou seja, também você pode dizer qual parâmetro que você vai usar. Por exemplo, eu quero gerar uma quantidade, sortear 10 números entre 1 e 1000, por exemplo. Essa função vai fazer isso para você, tá bom? Aí eu abro aqui as chaves, né? E dou um enter aqui para a gente gerar essa função. Mas no nosso caso, né, vai ser 6 números de 1 a 60, que é os números da Mega Sena. Então vamos lá. Agora a gente vai criar um array vazio, que ele vai armazenar os números gerados. Então, para a gente criar um array vazio, eu coloco assim, ó, a variável número, tá? Números, na verdade, né? A variável números, e aí ela vai receber, abrir e fechar colchetes dessa forma, tá? Então, aqui eu acabo de criar um array de dados vazio. Porque, como vai ser mais de um número, vai ser vários números, ele tem que ser um array de dados, vai ser vários números, e ele tem que ser vazio, que ele vai começar a receber esses números, tá bom? Então, primeira coisa, criar um array vazio, beleza? Agora nós vamos fazer um enquanto, né, um while, um laço, para toda vez que ele tiver os elementos, né, menos elementos, ele vai girando, né? Então, a gente precisa fazer essa comparação dos números até a quantidade que a pessoa digitou aqui, ó. A quantidade até a quantidade de números. Então, enquanto, por exemplo, esses números aqui não ultrapassar aqui, né, não ser a mesma quantidade, ele não vai parar. Então, por exemplo, eu digitei 6, enquanto não tiver 6 números dentro do array aqui, ele não pode parar, né, esse enquanto, esse while, tá bom? Então, a gente vai criar esse laço aqui de repetição, né? Aí a gente coloca assim, ó, a gente vai colocar um while, beleza? Abre e fecha parênteses. E aí eu vou trazer agora uma função, né, count, essa função aqui ela conta, count, abro e fecho parênteses novamente, trago a variável números, beleza? Essa que a gente acabou de criar aqui, ó, esse array de dados, número, dentro dela. E aí eu digo o seguinte, né, a variável count, ele está contando os números, for menor do que a variável quantidade, beleza? Que é essa variável aqui, tá? E aí, galera, ele sempre, se eu colocar que ele for igual, então ele vai pular, né? Ele vai até mais um, né? Que ele começa a quantidade dos arrays aqui, 0, então eu tenho que colocar que for menor. Porque se eu colocar for menor ou igual, ele vai
passar um a mais. Então tem que ser menor, que aí ele bate 6 certinho, né? Então, por exemplo, se eu botei 6 aqui, quando ele tiver em 6 aqui, então ele para. Porque ele faz, né? Por exemplo, quando aqui é 5, né? Então ele entende que ainda é menor, beleza? 5. Então ele roda mais uma vez, beleza? Então se eu colocasse igual, ele ia colocar 6 aqui e ia rodar mais uma vez. Ele roda mais uma única vez, indo para 7. Então temos que colocar somente o menor já, porque ele bate 5, ele roda mais uma vez, ele fecha no 6 e já para essa questão aqui, tá? Então, menor do que a quantidade, né? Ele vai parar. E aí a gente vai abrir aqui no while, mais uma vez, as chaves. Tranquilo? Abrir as chaves aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar aqui uma variável. Tranquilo? Bem aqui. Vou colocar aqui, ó. Nós vamos criar uma variável chamada número, tá? Número aleatório, tá bom? Número aleatório. Essa variável, número aleatório, ela vai receber a função range. Eu acho que você já viu falar nessa função. Essa função range é a função que ela é randomizada, né? Ela randomiza números aí entre intervalo e vai mostrando aleatoriamente qual os números vai sendo. Ela pega se eu coloco aqui, por exemplo, entre 1 e 1000, ela randomiza e mostra o número da tela dentro desse intervalo. Então ela pode mostrar qualquer número, 10, 100, 20, 30, 40, beleza? Então essa função range vai jogar os números aqui, ó, número aleatório aqui dentro, tá? Mas para isso eu abro e fecho parênteses, e ela precisa também, galera, receber o parâmetro, qual é os números, né, que ela vai receber. Então a mesma coisa aqui, eu coloco a variável min, tá, de mínimo, e eu coloco a variável de máximo, né, que são esses aqui. Então, se eu coloco 1 e aqui eu coloco 60, ela vai girar em torno de 1,60 esses números, tá? Ponto e vírgula aqui no final. E aí eu já estou com esses números aleatórios, ele vai ficar girando aí, porque eu estou colocando ele dentro de um while, um enquanto, né? Enquanto esse número aqui for menor do que a quantidade, ele está girando e está adicionando aqui a número aleatório. Beleza? Tranquilo. Só que aí eu não posso, esses números, digamos que ele escolha o número 20 duas vezes. Não pode, né? Na Mega Sena não se repete os números. Então eu vou criar aqui um hífen, beleza? E aí eu vou dizer o seguinte, vou trazer a exclamação e vou dizer o seguinte, essa função, né, in array, aqui ó, vou colocar assim, in array, abrir e fechar parênteses, e ela vai fazer essa comparação, né, dizendo se esses números só vai adicionar se os números forem iguais. Se os números for diferente, ele não adiciona, tá? Por isso que eu coloquei a exclamação, né? E aí a gente coloca aqui, traz o parâmetro da função, né? Aí eu coloco números aleatório, beleza? Vírgula e a variável números, né? Que a gente criou, beleza? Então a variável números e números aleatório. Então, por exemplo, ela gerou um número aleatório, ela está guardando números. A partir do momento que ela gerou esse número aleatório, né? Ela gerou um número aleatório e já tem guardado, digamos que ela gerou 20, mas ela já tem 20. Opa, então ela não vai processar, né? Ela vai fazer a comparação e ela não vai adicionar. Ela só vai adicionar se for diferente, se os números for diferente. Por isso que a gente colocou aqui a exclamação, né? Se for diferente, ela adiciona, né? Se os números for diferente. Isso aqui significa isso, tá? Abro e fecho aqui as chaves e aí a gente vai colocar assim a variável números, né? Que a gente criou aqui, ó, números, que é um array de dados. Ela vai, temos que colocar aqui, né? Que ela é uma array. Ela vai receber, tá? A variável números aleatório, beleza? E ponto e vírgula. Então, se for diferente, a variável número recebe números aleatórios. Tranquilo? Beleza, né? Estamos indo aí. Com isso, a gente termina aqui, né? Aí, a gente passa o seguinte. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Bem aqui, tá?
Depois que a gente terminou o números aleatórios, o que, que a gente vai fazer? Aqui dentro, né, aqui nessa parte da função, depois que a gente termina aqui, terminou o while, terminou o if, né? Deixa eu só ver, ó, isso aqui, essas chaves são nojentas, a gente tem que saber onde é que a gente está. Então, isso aqui é do if, isso aqui, beleza. Esse daqui é da função, né? Então, beleza. Não, esse aqui é da função, tá aqui, porque esse amarelinho é do método aqui em cima do server. Então, beleza. Esse aqui da função. Antes de terminar a função, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ordenar esses arrays. Eles têm que ficar na ordem crescente. Por exemplo, do menor número para o maior, né? O sorteio da Mega Sena é assim. Então, o que é que a gente vai fazer assim? A gente vai trazer uma função chamada sort, tá? Essa função eu vou colocar... Opa, já tinha aberto, né? Essa função eu vou colocar o parâmetro dela, eu vou colocar a variável nela, números, né? Que recebeu esses números, né? Vou colocar a variável números, foi quem recebeu os números, tá bom? E aí eu já consigo ordenar. Essa função, galera, ela vai retornar para a gente, né? Return, né? Ela vai retornar a variável números, beleza? Ou seja, os números estão todos aqui dentro, né? Os números que foram randomizados, sorteados, com random. Então a nossa função, galera, ela se conclui bem aqui. Bem aqui, ela terminou a função. A função está criada, beleza? Beleza, depois que a função é criada, aí eu preciso chamar ela na tela, né? Ela precisa gerar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui eu vou chamar aqui uma variável, né? Eu vou criar uma variável, bem aqui, chamadas, você pode criar aí qualquer nome. Eu vou criar uma variável aqui chamada números, sei lá, números aleatórios, né? Aleatórios, números aleatórios. E vou passar para ela o nome da função, ó, gerar números, tá? O nome da função é passado, né? Então, essa variável números aleatórios, ela vai receber a função, né? Receber a função gerar números, tá? Ponto e vírgula. Essa função, galera, gerar números, ela precisa receber os parâmetros da função, que é quantidade, mínimo e máximo, certo? Então, eu preciso passar os parâmetros para a função. Então, o que eu vou querer? Eu vou querer que ela me gere 6 números, né, a quantidade, vírgula, e qual o mínimo? Entre 1, vírgula e 60, tá? Então, eu estou passando aqui os parâmetros da função, beleza? Então, ela vai me gerar esses números. Depois disso, eu preciso mostrar esses números na tela. Então, eu vou criar um for each, que ele vai percorrer, né, item a item, e vai mostrar. E aí, dentro desse for each, eu vou colocar o seguinte, eu vou chamar a variável que eu acabei de criar, né, números aleatório, essa bem aqui, ó, tá bom? Não pode errar isso aqui. Números aleatório, as números, né, vai passar para números aqui. A gente vai criar uma variável número, bem aqui, ele vai passar esses dados aqui, vai passar para cá, para número, tá? Cria uma variável chamada número aqui, beleza? Então, ele vai passar isso aqui para cá e aí vai mostrar na tela para gente. Então, a gente abre aqui umas chaves novamente e para a gente mostrar esses números, a gente coloca um eco, tá bom? Aí eu chamo os aspas duplo, coloco o colchete, que é para os números ficar dentro do colchete, tá? Eu coloco um ponto, aí eu chamo essa variável número que eu acabei de criar bem aqui, ó. Chamo essa variável número. Beleza? Coloco um ponto novamente, abro aspas duplas novamente, fecho com colchete, que é para cada número ficar dentro do colchete, ponto e vírgula. Agora, a gente só precisa executar isso aí e ver se deu certo. Vou clicar aqui no sortear números. Ele sorteia, ó, 9, 10, 19, 22, 54, 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, pessoal? Então, ó, eu clico, ele sorteia, ele tá fazendo, né? Ele tá colocando tudo ordenadinho e está sorteando números, não está sorteando números iguais, né, que não podem, beleza? E aí, galera, que é o seguinte, ó, e aí é que nem eu falo, essa função, ela não está restrita a apenas números da Mega Sena, né? Você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, 15 números
entre 1 e 25, que é o caso da Loto Fácil, né? E aí eu clico aqui, por exemplo, sortear, ele vai sortear também, ó. Entre 1 e 25, ele vai sortear também os números, ó. Entendeu? Olha aí, ó. Bacana, né? E aí qualquer quantidade que você colocar aqui, ele vai fazer um sorteio, né? Por exemplo, se você colocar 6 números entre 1 e 6. Botar o código para ficar doido. Então ele vai sortear de 1 a 6. Beleza, galera? Então, ficou muito legal o nosso código. Espero que você tenha feito, tenha gostado. Faça aí para você treinar. Nossa funçãozinha é gerar número da Mega Sena, mas pode gerar qualquer outra quantidade de número, qualquer outros números, beleza? Isso vai depender do parâmetro aqui que você passa para a função. O que você passar para a função, ela vai conseguir gerar, tranquilo? Ficamos por aqui, até um próximo vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o canal aí com quem está estudando PHP ou outras coisas também. A gente traz vídeos sobre informática aqui, traz sobre outras linguagens de programação também, traz outros sistemas. Fala aqui no canal sobre tudo, beleza, pessoal? Fique com Deus, até um próximo vídeo, valeu!